residentes dos 9 mundos, vocês já ouviram falar em hidromel poesia? O meu nome é Felipe Meyer e hoje aqui no 9 mundos eu quero mostrar para vocês uma das mais icônicas histórias da mitologia nórdica e de quebra ainda tem aí uma dica de música para você ouvir depois de tudo que for dito aqui, beleza? Então vamos lá. No Skald Skaparmal está escrito que Brage, o deus da poesia, uma vez contou sobre um tratado de paz entre Aesiris e Vanires. E para selar esse pacto, todos os deuses dos dois clãs cuspiram em um pote. Da saliva dos deuses, eles fizeram que Kvasir, o ser mais inteligente que sabia todas as respostas para todas as perguntas. Kvasir caminhou pelo mundo se misturando com os humanos, espalhando conhecimento e respondendo todas as perguntas que eram feitas para ele. Em um dado dia, ele conheceu 2 irmãos, os anões Galar e Fjalar, e eles tiveram uma longa conversa. Em certo momento, os anões convidaram Kvasir para sua casa para que eles pudessem conversar sobre assuntos mais particulares. Kvasir então aceitou o convite e na casa dos anões ele foi morto. Todo o seu sangue foi drenado para dentro de 2 potes, Son e Bodin. Depois os anões pegaram o sangue de Kvasir e misturaram com mel, criando dessa forma o hidromel da poesia, que era capaz de embriagar qualquer um que tomava ele com conhecimento e inspiração, sendo que os anões não gostavam de ninguém, então eles não dividiam esse hidromel com ninguém. Então, como foi que esse hidromel ficou conhecido? Bem, apesar deles não terem muitos amigos, eles tinham algumas relações e dívidas por aí. E foi nessa que eles convidaram o gigante Gillinger e a sua mulher para passar na casa deles, passar um tempo lá. E nessa, quando o gigante estava lá, eles levaram ele para dar uma volta de barco por uma área que eles conheciam muito bem. E quando eles já estavam longe da costa, de uma forma estranha, como nunca tinha acontecido antes, esse barco simplesmente virou. E o gigante, que não sabia nadar, morreu afogado. Os anões na mesma hora voltaram para dentro do barco, remaram até a costa e contaram para a mulher do gigante o que tinha acontecido. Ela começou a chorar desesperadamente e muito alto. E depois de um tempo, Fjalar não aguentava mais ouvir ela chorando. Então, ele resolveu dar um conselho para ela, para que ela fosse ver o mar, para se acalmar, para poder dar uma relaxada. E ela aceitou. E ela, quando estava saindo, quando ela estava passando pela porta, Galar jogou uma pedra na cabeça dela e também matou a giganta. Bem, e o hidromel? Acontece que esses gigantes tinham um filho, chamado Suttungr. E, quando ele não achou os pais, ele foi atrás e descobriu o que tinha acontecido. Então ele foi atrás dos anões, pegou esses anões e levou eles para alto mar e colocou eles em cima de uma pequena pedra, onde ele sabia que a maré ia subir e eles não iam ter como sair dali, era muito longe para chegar até a costa. Eles suplicaram e suplicaram até que ofereceram o Odroerir, o hidromel da poesia, em troca de suas vidas. Suttungr ficou tentado com todas as possibilidades e acabou aceitando. Ele libertou os anões e levou consigo o hidromel poesia para Midbjorn, que era a montanha onde ele morava. E lá ele guardou o hidromel no calabouço, abaixo dos seus aposentos, e colocou Gunnlod, a sua filha, para proteger o hidromel. Ah, que maravilha! Então o hidromel saiu de um lugar onde ele estava escondido e ele ficou escondido em outro lugar. E daí? Pois é, mas só que dizem que um dia, em algum lugar pelas terras de Jotunheim, Odin estava caminhando quando ele encontrou 9 trolls trabalhando na colheita de uma fazenda. E ele então se ofereceu para amolar aquelas foices. E como foi aprovado, ele sacou a sua pedra de amolar e começou a afiar uma por uma. E depois que ele devolveu, os trolls ficaram tão impressionados com a capacidade da ferramenta que eles começaram a implorar para que Odin vendesse aquela pedra para eles. Odin insistiu que aquela pedra não tinha um preço barato, que ela cobrava caro pelos poderes dela. Mas os trolls insistiram e insistiram, até que Odin resolveu dar a pedra para eles. Ele simplesmente pegou a pedra e lançou para o alto. Nesse momento, todos os trolls começaram a se posicionar para poder ver quem é que ia pegar a pedra. Enquanto ela caía, naquela briga, eles acabaram todos se degolando com as próprias foices e mataram-se a todos. Odin então simplesmente pegou a pedra e continuou caminhando. Odin então chegou até a casa do fazendeiro.
para quem ele se apresentou como Bolver, e contou o que tinha acontecido com os Trolls, que eles estavam todos mortos. Bog, que era o gigante, o dono da fazenda, ficou desesperado, porque ele tinha toda uma colheita para fazer ali durante o verão, antes que o inverno chegasse. Bolver passou a noite ouvindo reclamações do gigante e convencendo a ele de que seria capaz de fazer o trabalho dos 9 Trolls até o final do verão, e que em troca disso ele só queria um gole do Odroeri, o hidromel poesia que estava sendo guardado por Suttungr, que era irmão de Bog, o dono da fazenda. Sem ter muito o que fazer, ele aceitou a proposta, mas avisou para Bolver que o irmão dele mantinha um controle total do hidromel, que seria muito difícil conseguir o que ele queria, mas que ele ia acompanhá-lo até lá e fazer a tentativa. Então, passado todo o verão e feito todo o trabalho, Bolver, que quando chegou o inverno, foi cobrar do gigante o que ele merecia. Bog então levou Bolver até a casa de Suttungr, para quem ele explicou toda a situação, todo o trato e como ele tinha realizado todo aquele trabalho sozinho, e que tudo que ele queria era só um gole do hidromel. Porém, Suttungr negou completamente qualquer possibilidade de qualquer gota daquele hidromel sair de dentro dos potes dele. Bolver convenceu Bog que a única forma de conseguir o hidromel seria através de um truque. Foi quando ele sacou Rat, uma broca que ele deu para que Bog furasse a montanha de fora para dentro. Depois de um tempo, o gigante disse que tinha concluído a tarefa. Bolver ficou desconfiado. Então chegou perto do buraco e deu uma soprada lá dentro. E não ficou surpreso quando voltou poeira e pedaços de terra na cara. Então ele devolveu a broca para o gigante e ordenou que ele continuasse furando. Passado mais um tempo, o gigante disse que tinha terminado pela segunda vez. Bolver então foi para perto do buraco e novamente assoprou. E dessa vez a poeira e as pedras voaram para dentro da montanha. E dessa forma ele tinha certeza que o buraco estava completo. Então ele rapidamente se transformou numa cobra e deslizou por dentro do furo. E foi rápido o suficiente para que não fosse perfurado pelo gigante que estava tentando fazer isso com a broca. Bolver rapidamente chegou até Gunlod e conquistou ela com muitas histórias e poesias, as grandes paixões da giganta. Então eles dormiram juntos por 3 noites. E por cada noite que eles ficaram juntos, Gunlod ofereceu um gole do hidromel de seu pai. Sendo que 3 goles era tudo que Bolver precisava para secar todo o conteúdo daqueles potes de hidromel. E logo depois que ele fez isso, se transformou numa águia e levantou voo em direção a Asgard. Sendo que Suttungr chegou nesse momento e viu o que estava acontecendo. Então ele também se transformou numa águia e partiu para caçar Odin, chegando até quase alcançar ele. E por conta disso, e por conta de toda a excitação, dessa corrida, dessa batalha, acabou vazando um pouco do hidromel pela parte de trás da águia e caindo na terra. Mas assim que chegou em Asgard, despejou todo o resto do conteúdo nos potes que tinham sido arrumados pelos Aesirs. E é assim que o Odroeri, o hidromel poesia, virou a bebida dos deuses Aesirs, e que também às vezes é dado por Odin para os poetas que têm o dom da poesia, e eles são inspirados cada vez mais para poder escrever suas histórias. Já o hidromel que vazou pela parte de trás da águia, ele foi abandonado, e qualquer um pode tomar dele. Ele ficou conhecido como Haimaisoshe, que seria a porção do mau poeta. Dizem inclusive que esse hidromel dá uma ressaca absurda. Pois bem, essa é uma das muitas histórias que a gente tem sobre hidromel aí dentro da cultura nórdica, mas é uma história fantástica porque ela apresenta diversos elementos, principalmente em relação ao Odin, passando pelas suas transformações, pelo conhecimento dele, os truques, os passeios, os disfarces, os nomes diferentes que ele usa e etc. E agora eu quero dar uma dica para vocês, que é a música A Balada de Gunlod, do Remi, do Mato Grosso do Sul. E isso não é simplesmente uma música, é praticamente uma peça teatral e é completamente recheada aí com elementos dessa história que eu acabei de contar. Espero que vocês tenham gostado e se sim, não deixem de deixar aquela curtida, de se inscrever no canal e deixar aqueles comentários contando aí o que vocês acharam de tudo que foi dito aqui. Vocês conhecem mais histórias sobre o hidromel? Deixa aqui embaixo, quem sabe a gente não traz ela aqui mais pra frente no canal 9 Mundos. E agora eu vou deixar vocês aí então com um trechinho da música, e para continuar ouvindo, vai lá no canal do Kindred Cães de Guerra, que tem essa e outros vídeos lá, outras canções e outros materiais, beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima. Nem todo amor desse mundo sempre é partilhado. As
com as mais belas línguas, os corações são roubados. Por isso canto essa história de amor não correspondido, da filha de Sutum gigante, canto pra todos os ouvidos. Havia uma jovem de muitos sabores, atraía olhares, causava amores. Um olhar giganta mais bela, deste de todas as eras, variando o caldeirão do hidromel, poesia, por dias inteiros cozia, sempre que seu pai vinha, a poetisa sorvia, mas em seus sonhos despertos sonhava com alguém pra ter por perto, e só escutasse suas rimas e cantasse também as que tinha. Havia um jovem guerreiro, filho de Bestle de Bó, e entre todos os companheiros dizia: serei o maior. Pra isso ele precisava de algo que ninguém mais tinha, e lhe contou um velho sábio que encontraria só na poesia. Mas como é possível, em palavras rimadas, alcançar a vitória tão almejada? O velho então sorriu, pediu para ele se sentar. Disse que se estivesse atento, uma lição iria ensinar. O poder como se pensa não existe, nunca existirá. É preciso de menos cabeça para um novo mundo encontrar. O velho contou para os jovens sobre o Odroeri, o tal hidromel, poesia que estava nas mãos dos filhos de mim. O jovem jurou para o velho que o iria conseguir, em que pra isso custasse do peito o coração que estava a rugir. Então o jovem correu na direção da montanha dourada, colorida pelo hidromel e protegida por uma armada, transformada em uma serpente, rastejando velozmente até o salão encontrar. Avistou a guardiã nas primeiras horas da manhã e se preparou para